a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre padronização de processos. E antes de tudo, né, antes da gente começar a entrar naqueles tópicos do porquê e etc, e como que a gente faz o processo de padronização e tudo mais, queria muito me apresentar, então não sei se todos me conhecem, conheço vocês, trabalhei um pouquinho com Argos no final do ano passado, não sei, era mais com a diretoria do ano passado mesmo, então foi assim, bem rapidinho ali naquela corrida antes do Prêmio Júnior. Mas muito prazer, eu sou a Ana Ju, eu faço engenharia de petróleo na UF também, então ali junto com vocês em Niterói. Minha J de origem é a PIC Engenharia Júnior e esse ano eu estou como diretora de expansão aí na Rio Júnior. Então, precisando de mim em questão de regulamentação, problemas com o selo EJ, caraca, Ana Ju, precisamos desse documento aqui, preciso de um modelo, você tem? Eu tenho. É só me pedir que a gente se ajuda. Fechou? E aí, galera, para a gente começar, queria muito abrir uma reflexão com vocês, tipo, muito para a gente entender o que a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo o que a gente faz quando a gente fala de padronizar processos, né? O que de fato é um processo e por que a gente precisa estar buscando essa padronização. Então, antes de tudo, eu queria trazer muito para vocês o seguinte sentido, né? O que é, por exemplo, um produto, o que é uma atividade e o que é um processo. Um produto, uma atividade, são aquelas coisas pontuais que a gente faz durante a nossa jornada na EJ. Então, aquelas coisas, por exemplo, vocês, enquanto Argos, vão fazer, sei lá, uma semana Argos durante o ano, que é para chamar pessoas para Argos, que é, enfim, para apresentar a empresa para a UF, para os alunos, professores. Isso é um processo? Isso é o que? É um produto? É uma ação? O que é isso? Isso não é um processo, por quê? Porque ele não se repete ao longo do ano. É uma ação pontual ali durante a jornada de vocês. Agora, por exemplo, quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de nutrição de funil, nutrição de funil é um processo de vendas, porque vocês fazem durante o ano todo. Processo seletivo, processo eleitoral. Apesar de processo eleitoral a gente fazer, por exemplo, uma vez por ano, é uma coisa que ela tem que ser padronizada e processual para que vocês mantenham a perenidade da empresa ao longo do tempo. Então, tudo isso que tem uma rotina de ser feito e refeito várias e várias vezes ao longo do ano, ou ao longo da jornada de vocês enquanto empresa, é um processo. E aí, por que é importante a gente estar padronizando esses processos, né? A definição de processos padrão, quando a gente fala das atividades da EJ, é importante, porque a gente define a maneira adequada de fazer as coisas da empresa. Então, o que acontece? Até trazendo para vocês muito uma questão histórica das empresas juniores. Aquelas empresas juniores que geralmente têm mais sucesso a longo prazo são aquelas empresas juniores que têm processos bem consolidados e uma estrutura muito bem feita. Então, por exemplo, eles não dependem de uma diretoria perfeita, de um time perfeito e que já entrou perfeito para poder bater e alcançar resultado. Não, os processos garantem a formação das pessoas que vão alcançar resultados. Então, fiquem bem com isso em mente, porque às vezes os processos que vocês vão construir esse ano vão ser essenciais para lá no futuro a Argos alcançar os resultados que estiver alcançando. E além disso, né, ajuda também os membros a ter esse direcionamento mais preciso de como que as atividades devem ser executadas e também sobre os resultados. Então, até quando a gente fala, né, de capacitar os novos membros, quando a gente tem processos bem padronizados, fica mais fácil, porque a gente já tem o passo a passo de como cada coisa deve ser feita. Então, mesmo que a galera não entre 100% pronta, os processos garantem que as pessoas que estão na Argo sejam as melhores pessoas, porque aquilo capacita elas. E aí, até trazendo alguns benefícios, né? Agilidade na execução das atividades. Então, quando a gente tem o passo a passo da coisa, quando a gente sabe exatamente o que fazer, quando a gente tem isso documentado, muito mais rápido a gente executar qualquer tipo de atividade, a gente aumenta a qualidade dos serviços, tem mais facilidade para encontrar falhas, porque quando é uma coisa aleatória que a gente está fazendo no nosso feeling, às vezes a gente não sabe identificar o problema, porque cada hora que a gente faz de um jeito diferente. Então é muito mais complicado a gente identificar quando alguma coisa dá errado, sair do caminho. E ajuda também a gente a criar soluções mais precisas em cima dessas falhas que a gente consegue estar identificando. Melhora também a produtividade da IJ, né? Muito alinhado com o aumento da qualidade dos serviços e facilidade também de execução das tarefas e facilidade para treinar os novos membros, como até eu falei para vocês. Então, quando a gente fala até de uma fase trainee, de um processo seletivo que vocês rodarem na IJ, se vocês têm processos internos de cada área bem padronizados e bem organizados, é muito mais fácil de vocês estarem capacitando melhores pessoas de uma maneira mais tranquila também para atuarem dentro da IJ. Beleza, galera. E aí, queria até abrir agora um momento muito pra gente conversar. E aí, vocês falarem comigo, tá? E aí, eu vou até tirar o zoom aqui pra gente ir escrevendo. Hoje, galera, quais são os processos que vocês têm na Argos? E aí, eu quero que vocês falem, assim, o
que vier na mente de vocês e a gente vai discutir em cima deles. Então, abra o microfone e vão falando aí para mim quais são os processos que vocês têm hoje. Boa. Ah, emissão de nota fiscal, né? Boa. Que mais? Que mais? Outras áreas, projetos, comercial, marketing, gestão de pessoas. Ó, a Renata jogou aqui no chat, hein? Execução de serviço, boa. Isso é bem importante. Captação do lead e toda a conversa, toda a negociação em si. Boa. Processo de vendas, né? Todo o processo. Boa. Que mais? Que mais? Desenvolvimento de soluções. Ah, quando você fala, Renata, só me confirma. Desenvolvimento de soluções é quando vocês fazem novos projetos, por exemplo, para a carta de vocês, ou seria outra coisa? Tipo assim. Ah, boa. Então, desenvolvimento de soluções. Para marketing, eu acredito que seja os próprios posts, né? E o trabalho que as meninas têm com, meu Deus, com anúncios. Né? Todo aquele jogo de anúncios para poder captar lead. Gerenciamento de anúncios. Eu vou aumentar aqui, que vocês não estão conseguindo nem ler. Peraí. Vão falando mais, eu quero encher isso aqui, hein? Tem muito processo. Tenho certeza. Aqui, Ana Ju, falaram aqui, ó, no chat. Utilização de ferramentas da EJ. Utilização de ferramentas da EJ. Isso daí, ó, abrange tudo, no caso. Isso daí é o processo todo da empresa. Boa. Eu gosto disso. Renata, destrincha para mim. Quais são as ferramentas que vocês usam para a gente colocar um em cada ponto? Porque, dependendo, é um caos, assim, se a gente colocar tudo junto. Por exemplo, às vezes projetos vai utilizar algumas ferramentas, comercial outras, gestão de pessoas outras. Pai. Então, vamos lá. Uso e atualização do Pipefy. O que mais que vocês usam na EJ? Tem as próprias ferramentas do Google, né? Tipo, além do Google Ads, Docs, Manilha, Boa. Miro, meu Deus, eu esqueci o nome do negócio. Eu adoro o Miro também, gente. Eu amo o Miro. Eu amo o Miro também. É muito legal. O que mais, gente? Gente, quem tiver de GP, quiser falar também um pouco dos processos, que eu acho que é o que tá faltando. GP tem muito processo, hein? Processo seletivo, formação de liderança, sei lá. PCO é um processo, não sei se vocês rodam PCO. Sim, de GP eu acho que eu posso falar. Manda. Com certeza, PCO e AVP é uma coisa que a gente já está discutindo, porque assim, a gente combina de fazer em um determinado intervalo de tempo, só que acaba que expande, sabe? Por exemplo, vamos fazer PCO todo mês, e a gente não faz todo mês, né? A gente acaba fazendo de 2 a 2 meses, ou às vezes até de 3. Então, a gente está querendo padronizar temporalmente os intervalos entre as avaliações. Boa. Peguei. É AVP mesmo, né? É avaliação de... Avaliação de performance 360. Ah, maneiro, pô. Gostei. Que mais? Processo seletivo. Vocês fazem mais de uma vez no ano, né? Fica entre
uma ou duas vezes, né? Tipo, no ano passado a gente fez duas, mas eu acho que em 2020, por exemplo, foi uma. Aí a gente está com o processo seletivo rodando agora e a nossa intenção é que ele seja único, né? Boa. Legal, legal. Vocês têm algum processo dentro de gestão de pessoas que é voltado para a formação de liderança, alguma coisa do tipo, processo eleitoral, esse tipo de coisa? A gente tem processo eleitoral, mas a gente não tem nada pronto, por exemplo, uma capacitação para formar lideranças, sabe? Mas é uma ótima ideia. A gente com certeza pode investir nisso. Boa. Vou colocar processo eleitoral, então, que aí abrange, aí dependendo, muitas vezes as EJs rodam processo de formação de liderança simultâneo ou tipo como um pré-passo do processo eleitoral. Então, pode ser interessante de dar uma olhada. Boa. Vamos lá, vamos lá. Vocês têm mais alguma coisa, time? Todos contemplados? Sempre
hoje, qual que é a principal dor que vocês sentem, assim, quando vocês falam dos processos internos que vocês têm em projetos? Então, eu sou de projetos. Eu posso falar um pouquinho, mas também tem outras meninas aqui que eu acho que podem falar também. Eu acho que... Vou falar até um pouco o que eu via antes. Uma grande dor é que não tinha nenhum mapeamento, zero. E aí a gente começou a fazer isso em diversas frentes. Então, tutorial de como é que faz o layout do projeto já feito para só copiar e fazer ali direitinho. Como é que se faz cada tipo de projeto. Então, tem manual, tem fluxograma, como é que é o processo de coordenação de um projeto. Então, a gente já está nesse caminho de padronização já tem 6 meses, porque realmente tinha zero e agora a gente tem já bem andadinho. Mas eu acredito que ainda precisa padronizar, de repente, algumas atividades menores, sabe? Mais corriqueiras, mas que também ajuda a gente a agilizar um pouquinho. Então, tipo, como é que faz questão de planilha, de repente, um serviço que ainda não está exatamente com fluxograma, mas acredito que isso seria interessante. É legal? Pô, maneiro, maneiro. Alguém quer complementar? Pode falar, Fabi. Não, é que olhando o quadro, eu acabei lembrando dessa questão, mas ainda falta muito para fazer, que seriam os processos da presidência, tanto presidência quanto vice. PE, o jeito que a gente passa, né, as informações, passar assinatura, etc, etc. É só uma coisa que deu um estalo aqui que eu lembrei. Importantíssimo. Tinha até, o espaço tava para ele. Exatamente. Tudo muito pensado. Boa. Muito bom, muito bom. Beleza, galera de projetos, peguei. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa em relação a projetos, complementando a Renata? De boa. Gostei da visão, Renata. Porque vocês estão caminhando, mas ainda sente falta em algumas coisas. É assim. A gente sempre vai achar alguma coisa para melhorar. Boa. Show, galera. Quando a gente fala... Eu vou... Peraí. Dentro da Argos, comercial e marketing é separado ou é junto? Separado. Separado, beleza. Então vamos lá. Quando a gente fala de processo de vendas, que é direcionado comercial, assim, bastante comercial. Galera, quais são as dores que vocês têm em processo de vendas? Oi, Oiê. vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, eu sou do comercial e antigamente, né, 6 meses atrás, nós éramos juntos com projetos, era só uma diretora para projetos e negociação. Então, a gente tem feito, né, já tem 6 meses que a gente separou. Então, ainda falta uma solidificação nesse núcleo, uma base assim mais sólida. Mas eu acho que nossa dor maior assim agora é o cliente no centro, assim, técnicas de negociação, prestar mais atenção no cliente em si, formas de entrar em contato, entender cada cliente de uma forma mais específica. Eu acho assim, o cliente, assim, o foco no cliente. Acho que a gente dava muito foco para outros temas, né? Como nós éramos juntos com projetos, mas agora que nós separamos, eu acho que essa problemática veio mais forte, assim, apareceu. Entendi. Boa. Primeiro de tudo, parabéns por separarem, tá? De verdade mesmo. Tô dando parabéns de verdade, porque é muito importante a gente olhar de maneira diferente. Eu sei que é porque projetos comerciais são áreas super sobrecarregadas no ano todo da EJ, assim. Então, separar foi uma ideia muito boa, gente. Parabéns. Cara, em relação a isso, tipo assim, aproveitem muito Ignição para estruturar comercial, porque vai ser um programa muito bom para vocês poderem solidificar essa base e tornar tudo organizadinho para vocês trabalharem de maneira mais fluida também. Então, vai ser bem maneiro. E precisando de ajuda, tipo assim, qualquer coisa chama, eu vou até dar bastante foco em relação a isso para a gente poder se ajudar. E principalmente, tipo, a parte de roteiro mesmo, quando a gente falar depois dos fluxogramas e dos processos, vai ser bem legal para vocês estruturarem bastante esse núcleo, né? Mas vai dar bom. Belezinha. E agora, eu queria ouvir um pouquinho da galera de marketing. Galera de marketing, quais são as dores? Quais os BOs? Quais os problemas?
Gente, tá acabando as cores, tá? Eu faço sempre um carnaval aqui, eu não quero que vocês me julguem. Só quando eu não estiver perto. Aí vocês podem julgar. Vamos lá. Cadê a galera de marketing? Gente de marketing? Deixa eu ver o chat, peraí. Caraca, a Ju já escreveu um texto. O que é isso, Ju? Você é digitadora profissional. Peraí, acredito que seja em relação ao Google Ads mesmo. Em geral, não temos um conhecimento e um acompanhamento tão aprofundado na plataforma. Em relação ao que já sabemos, está concentrada. Ahá! Isso daqui, ó. Nossa, Ju, de verdade, parabéns pelo que você escreveu aqui, porque essa é a dor. Se vocês quiserem entender qual que é o problema da grande maioria das empresas juniores que não têm processos muito bem feitos, é justamente isso daqui, ó. Está concentrado em algumas pessoas. A partir do momento que a gente concentra conhecimento em pessoas e não em processo da empresa, a coisa desanda. Porque a gente não tem um conhecimento da IJ, a gente tem conhecimento das pessoas. A pessoa sai e agora, já era. Então, exatamente isso. Eu adorei o seu comentário, Ju. Eu vou até tirar um print e vou guardar no meu coração para a próxima capacitação que eu tiver. Boa. Estava preparada, é isso, Ju, arrasou. Boa. Nananã, e não temos uma transferência de conhecimento tão eficiente. É exatamente isso. Eu vou até citar Google Ads que você falou, né? E transferência de conhecimento. Cara, isso, ó. Cara, isso daí não é só de vocês, tá? O problema. Tipo assim, não é só a Argos que tem esse problema. É muito EJ mesmo. Então, sintam-se abraçados por todo o planeta do MEG. Google Ads. Questão concentrada. Algumas pessoas. Muito bom isso aqui. Muito bom não, né? Vamos. Vai dar certo, família. Beleza. Vamos lá. Galera de gestão de pessoas. Quando a gente fala de PCO, processo seletivo, processo eleitoral. Falem comigo. Quais são os problemas? Acredito que no que tange a PCO e a AVP, pelo menos eu sinto, né? Se as meninas quiserem. Acho que eu sou a Maria, tá? Enfim, se as meninas quiserem complementar. Se a Maria só. Se a Maria quiser complementar, mas eu sinto que falta um direcionamento do que fazer com o que a gente recebe. Tipo, a gente desde a penúltima PCO, a gente começou a gente criou uma planilha para, tipo, juntar os dados, sabe? Então, por exemplo, quantas pessoas marcaram que estão dormindo mal? Quantas pessoas marcaram que estão se sentindo sobrecarregadas? Para a gente fazer esse acompanhamento, eu sinto que é uma evolução. Eu tenho a impressão que a pessoa ficava muito com Deus, sabe? Tipo, a gente fazia, mas era meio que automático e a gente não sabia muito bem o que fazer com isso. Mas eu ainda sinto que é um problema que a gente precisa desenvolver melhor para trazer resultado para os membros mesmo, né? Tipo, para a passagem deles na árvore ser a melhor possível. Dentro do processo seletivo, desculpa, gente, caminhão passando. Dentro do processo seletivo, eu não vejo muitos problemas. Eu acho que a gente tem um processo seletivo bem estruturado e acho que a gente está fazendo melhorias, né, pouco a pouco, mas são mais ajustes, sabe? Não mexe com as etapas em si. Sobre o processo eleitoral, eu acho que ele é ok também, mas um ponto que você falou muito interessante foi sobre a capacitação para futuros líderes, né? E a gente não tem isso. Então, na verdade, a gente não tem, assim, na nossa cultura, mas eu sinto que isso já está se criando. Por exemplo, dentro do núcleo de projetos, a gente tem uma coordenadora, né? É um cargo criado recentemente e é também uma oportunidade de você gerar novos diretores, né? Sim. Sobre... acho que as meninas comentaram, mas é algo que eu também percebo, é questão de transmitir conhecimento para as futuras gerações. E acho que isso cai muito dentro de documentação. Né? Agora a gente está, enfim, reunindo tudo, registros, mas no passado não era tão comum. Então, às vezes, a gente quer saber um dado, uma informação de, sei lá, 2015 e a gente não tem isso registrado, sabe? Então, acho que também cai no problema de transmitir conhecimento.
Boa. Peguei a ideia, arrasou. Beleza. Nossa senhora, tô fazendo uma bagunça. Mas, ó, depois disso aqui, gente, vocês podem reorganizar, tá? Processos de presidência e vice-presidência. Eu vou deixar... Nossa, eu perco tempo com coisa aleatória. Vermelho. Vamos lá, galera de presidência e vice-presidência. Quais os problemas nos processos? Quais os BOs? Falem comigo. Eu acho que o João, não sei se ele vai concordar comigo, né? Mas a gente acaba que tá no mesmo problema de... Meu Deus, hoje eu não tô funcionando muito bem. Mas o mesmo problema de PM, de planejamento estratégico. Porque a gente não tem uma padronização que é usada sempre. Acaba que ele foi mudando de gestão para gestão, porque sempre tinha alguma coisa que era melhor evoluir. Seja deixar automatizado, ou seja deixar, sei lá, mais bonito, mais funcional, que fizesse mais sentido pra gente. Então tá sempre mudando, tanto que o João, se eu não me engano, vai fazer um novo, não é, João? Ou você vai usar aquele outro mesmo? E aí a gente precisa agora estruturar um bem consolidado, né, bem seguro, para que seja passado para as outras gerações. E quanto à presidência, isso é uma coisa que a gente já está melhorando agora, que é a questão da cogestão em si, da gente repassar os conhecimentos e dar essa segurança para quem está chegando, mas seria bem legal deixar cada vez mais padronizado para que seja uma coisa bem mais fácil da galera pegar. Boa. Belezinha. Ó, gente, tô deixando só aqui nos cantinhos, porque o slide ficou muito pequeno. Mas eu vou deixar vocês falarem também, aí agora, como isso daqui todas as áreas acabam usando, né, a utilização das plataformas de gerenciamento, então, tipo, o próprio Pipefy, eu vou até focar bastante no Pipefy. Eu queria saber como que tá o uso do Pipefy hoje, dentro da Argos, o que vocês acham que dá para melhorar, o que vocês, enfim, enxergam de dor, de problema em relação à utilização dessas plataformas de gerenciamento. Aí quando eu falo de Pipefy também, tipo assim, coloquem outras plataformas de gerenciamento no meio. Então, tipo, se vocês usam Drive, Trello, enfim, esse tipo de coisa. Falem quais as dores que vocês têm em relação a isso. A gente tenta focar mais no Pipefy, né? A gente até conversou um tempo atrás sobre o Trello, sobre o Telegram também. Só que a gente buscou mais focar, né? O WhatsApp no Pipefy. Até o João, que é o novo diretor, que ele não está aqui, ele deu a ideia de a gente fazer a viabilidade e tal. Aí o pessoal também falou, vamos continuar no Pipefy. Então, assim, a gente está buscando deixar tudo no Pipefy para ficar mais padronizado, pelo menos negociação, que é onde a gente mais utiliza, que é a chegada de leads, que agora também a viabilidade está pelo Pipefy, então projetos também utiliza mais o Pipefy para informação, que a gente pega dos leads. Então, a gente está tentando, pelo menos negociação, ficar mais, né, focar mais no Pipefy para não fugir muito e o pessoal não ficar muito confuso nas plataformas. Boa, belezinha. Eu gosto disso. Tipo assim, a gente concentra a gestão de conhecimento, a organização da empresa numa plataforma só. Isso é maneiro. Belezinha. Vocês veem alguma dor hoje em relação ao uso do Pipefy? Ou vocês acham que, tipo, as outras se complementam? Tipo, às vezes, otimizar cada um daqueles processos que a gente sobre o Pipefy já vai contemplar? Ou vocês têm dificuldade até, tipo, na utilização da ferramenta? Deixar vocês abrirem o coração também. Mas tá tranquilo em relação ao Pipe ou tem problemas também? Cara, eu acho que até você fez uma capacitação pra gente sobre Pipefy, eu falei exatamente isso, acho que ainda continua sendo uma dor. Tipo, para projetos, por exemplo, vira muito mais uma obrigação do que, de fato, um facilitador. Então, eu acho que falta um pouco de conhecimento sobre a ferramenta e, acima disso, como, de fato, utilizar a ferramenta para ajudar no cotidiano das tarefas. Porque fazer por fazer não faz sentido, a gente precisa ter algum tipo de retorno, e eu acho que é aí que se peca um pouco. Acredito até que tem um pouco de medo do pessoal de usar,
porque vê que tem muita funcionalidade, então acha que vai ser muito complicado, mas no final das contas não tem sido tão útil quanto eu sei que às vezes ele pode ser, quanto eu vejo que ele é para outras empresas, pelo menos na área de projetos. Então eu acho que daria para melhorar bastante essa área. Boa. Peguei a ideia. Fechou, galera. Fechou. Vou deixar aqui. Tá tudo aqui, eu vou mandar depois isso aqui para vocês, porque aí vai ser legal até para vocês revisitarem, vocês podem, tipo, revisitar enquanto áreas, de forma separada nas reuniões semanais de vocês, enfim, para poder ir construindo e trabalhando em cima dessas dores que vocês foram citando. Mas beleza, eu vou voltar a compartilhar aqui, muito pra gente poder olhar o que foi passado e eu conseguir também estar identificando algumas dores para estar direcionando também os pontos de como padronizar esses processos de forma mais prática para Argos, né? Mas vamos lá. Vocês citaram aqui, tipo, coisas que vocês fazem em cada área, os problemas que vocês têm em relação a elas. Então, vou até citar, tipo, para a gente poder ler em conjunto, né, os problemas que vocês foram citando. Dificuldade na questão dos contratos, então, tipo, ter uma padronização de execução dos contratos para as coisas ficarem mais fáceis, ágeis para vocês, evitarem erros também, então isso é importante. Zero mapeamento de processo para executar projetos, então vocês estão caminhando nessa padronização, ainda tem alguns pontos para poder alinhar, adaptar, melhorar, tanto em relação ao desenvolvimento de soluções, quanto à própria execução dos projetos que vocês vendem. Solidificação do trabalho de comercial, então técnicas de negociação, foco no cliente, processo de vendas completo, né? Quando vocês falam desde a ligação até a negociação, apresentação de proposta, então padronizar isso é bem interessante. Google Ads, passar conhecimento, gestão concentrada em algumas pessoas, então uma dor muito grande, até às vezes se vocês forem olhar dentro de outros processos que vocês tiverem na EJ, talvez aconteça em outras áreas também acontecer isso, da gestão de conhecimento, tá só em algumas pessoas e às vezes, tipo, caraca, se essa pessoa sair da EJ, será que o conhecimento se mantém? Então, essa pergunta é interessante também de vocês fazerem. Acompanhamento para direcionar os planos de ação da PCO, então, tanto acompanhar os indicadores e saber o que fazer com esses indicadores é muito importante. Processo seletivo ok. Processo eleitoral, focar mais na formação de lideranças e transmitir conhecimento para as futuras gerações. Quando a gente olha para a área da presidência executiva e vice-presidência, olhar mais estratégico, assim, para padronizar planejamento estratégico, acompanhamento de indicadores, então, a gestão de conhecimento e a própria cogestão. E em plataformas de gerenciamento, o Pipefinder é uma obrigação e não muito facilitador, então como que a gente faz com que essa plataforma ajude a gente no dia a dia e não seja tipo mais uma tarefa, mais uma atribuição da empresa. Beleza, time, foi bastante coisa, tipo assim, é um olhar bem plural quando a gente olha para a empresa toda dessa forma, mas pelo menos estou organizado e, tipo assim, os problemas em relação à padronização de processos estão aqui, então, precisando, vocês podem olhar para ver se estão sanando esses gaps ou se ainda não estão. E aí vamos continuar, né? Beleza, né, Ju? Show. E agora? Temos vários problemas, temos várias coisas para poder executar, mas como que a gente faz? O que é o passo a passo? O que a gente faz com todos esses pontos que a gente foi citando? Vamos lá, gente. O passo a passo do início. Então, inicialmente, o que eu vou dizer para vocês fazerem? Então, cada uma das áreas, cada um desses processos que vocês tiverem, eles vão precisar de uma metodologia diferente. Então, por exemplo, projetos. Às vezes, a metodologia que projetos utilizar, então, sei lá, Scrum, vai ser diferente do que a galera de ADM Fin utilizar. Então, isso daí é muito com vocês, de acordo com aquilo que vai fazer sentido para cada uma das áreas de vocês. Então, escolher a forma de acompanhamento mais adequada para cada tipo de processo que vocês tiverem na empresa. Construção, que é o desenho do processo, então como que vocês vão estar padronizando esse processo, a gente vai ver daqui a pouquinho que eu vou mostrar para vocês a construção de fato, passo a passo a ser seguido, e documentar. Por que eu dei tanta ênfase no documentar? Porque a gestão de conhecimento é essencial para que vocês não tenham a perda do trabalho de vocês e tenham uma continuidade daquilo que vocês fizeram. Por quê? Porque se vocês não documentarem, a galera do ano que vem vai ter que ter essa capacitação de novo. Então, a ideia não é essa, sabe? A ideia é que vocês tenham processos que se perpetuem ao longo do tempo e que a coisa fique mais fácil também de vocês fazerem com aquilo já pronto, sabe? Então, por exemplo, se vocês tivessem o passo a passo, o gerenciamento e todos os processos desenhados e padronizados no começo da gestão, tenho certeza que as coisas seriam muito mais fáceis para vocês, sabe? Então, a ideia é que a galera do ano que vem tenha mais coisas padronizadas do que vocês tinham. E a do ano que vem da mesma forma, para que vocês consigam crescer enquanto instituição, né? Enquanto empresa. E aí, vamos lá, né? Olhando para a construção. Eu trouxe para vocês, de forma muito prática e simples, um passo a passo. Não sei se vocês já leram, tipo, aquela estratégia dos 7 passos da padronização.
mas eu super indico, se vocês quiserem o material, eu passo para vocês. Mas olhando para a realidade de empresa júnior, eu fiz assim uma leitura daquilo para poder trazer de maneira prática e o que vocês têm que fazer, né, nesse processo de construção. Inicialmente, mapeamento dos processos. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos voltar agora em um deles para a gente escolher algum deles. Quando a gente fala da execução dos contratos, que foi uma dor super citada, beleza. O que a gente tem que fazer para a gente poder fazer uma construção de um contrato? O que a gente vai precisar? Então, quem é que vai fazer esse tipo de execução? É a galera de ADM, enfim, show. Então, temos os responsáveis para poder fazer o trabalho. Show. Fluxograma. O que é o fluxograma? É exatamente o passo a passo de executar o contrato. Então, desde tipo, beleza, o cliente quer, ele deu o ok do cliente. Pedir para o cliente as informações de pessoa, CNPJ, CPF, endereço, estado civil, tudo o que precisa para fazer o contrato, pedir essas informações para o cliente. Compilar essas informações do cliente no documento tal, que está na pasta tal do Drive de vocês. Pegar essas informações e validar com a galera de projetos para colocar o objeto do contrato, validar com o time de comercial se for aquilo que foi acordado com o cliente, enfim. Todo o fluxograma do passo a passo da execução de um contrato tem que ser mapeado. E aí eu vou até mostrar para vocês algumas plataformas que eu uso para mapeamento de processo que são super legais de construção de fluxograma e que eu acho bem interessante também. E outro ponto do mapeamento de processos que muitas EJs não se atentam é recursos utilizados. Então, por exemplo, quando a gente fala de um processo, né, de construção de um contrato, todos os recursos que vocês utilizam é importante serem citados. Então, por exemplo, a gente vai precisar do WhatsApp para perguntar para o cliente quais são essas informações que a gente precisa para o contrato. A gente vai precisar do nosso e-mail institucional para poder estar mandando esse contrato para o cliente. A gente vai precisar do ClickSign para colocar o contrato lá e mandar para o cliente. Tudo. Recursos é importante também estar no mapeamento de processos, porque é exatamente o beabá, sabe? Vocês têm que pensar em fazer esse mapeamento pensando o seguinte, beleza, eu às vezes já sei muita coisa, eu já sei exatamente o passo a passo, mas imagina que tem uma pessoa entrando agora na EJ, se ela lê esse mapeamento de processos, ela vai saber exatamente o que fazer? Então vocês têm que construir isso muito pensando no passo a passo do início mesmo. E aí, próximo passo, depois de mapear os processos. Esse daí é o mais polêmico de todos. Eliminar tarefas desnecessárias. O que é isso? O que é essa eliminação de tarefas desnecessárias? É cortar aquelas atividades que não agregam valor ao resultado final. Por exemplo, se durante a execução, eu estou pegando a execução de contrato, estou pegando muito isso, mas, por exemplo, vamos olhar para um processo de vendas. Desde a abertura de contato, até envio de proposta, até fechamento do projeto. Se no processo de vendas vocês têm uma etapa, porque sempre foi assim, às vezes a gente usa coisa na EJ que sempre foi assim e não tem motivo para ter ela, é só porque sempre foi assim. Se vocês têm, por exemplo, no meio do processo de negociação, uma etapa de, sei lá, uma etapa de mandar bom dia para o cliente, mandar a proposta comercial que vocês vão apresentar para ele na semana que vem. Aí vocês mandam a proposta antes para ele ler sozinho. Isso daí se vocês fazem isso, não façam isso, tá? É a maior erro quando a gente fala de processo comercial. Mas se vocês têm essa etapa ela tá agregando no resultado final? Não, ela é uma etapa a mais. Às vezes é uma semana que vocês perdem para poder estar fazendo uma reunião de proposta com o cliente. Eliminar tarefas desnecessárias é muito importante para vocês terem processos mais enxutos e ágeis. Então, quando a gente faz esse mapeamento de processo, é muito fácil da gente perceber aquilo que não está agregando. Então, é muito mais fácil também da gente cortar. Depois da gente eliminar essas tarefas desnecessárias, a gente consegue estar definindo responsabilidades. E o que é essa parte de definição de responsabilidades? Cada um dos processos ele é direcionado muitas vezes a uma área. Se ele não é direcionado a uma área, às vezes é uma interface entre duas, três, ou enfim. Mas geralmente é uma área só. Então, quando a gente fala, por exemplo, ali do processo eleitoral, às vezes fica mais concentrado em, não sei se é presidência, se é na galera de gestão de pessoas, mas finge que é presidência e gestão de pessoas. Quais são os deveres de cada uma das áreas? Então, beleza, dentro do processo eleitoral, qual que é o dever do presidente executivo, qual que é o dever do colaborador ali, né, do consultor de operações, de gestão de pessoas dentro desse processo? Cada um faz isso, esse faz isso, aquele faz aquilo. Por que é importante a gente definir responsabilidade? Porque a gente vai saber quem que a gente vai cobrar. E aí, quando a gente fala, putz, caraca, como assim? Saber quem a gente vai cobrar sobre os resultados. Saber quem que é aquela pessoa que é responsável por entregar, por fazer determinada entrega. Então, por exemplo, quando a gente fala de um edital de processo eleitoral, se é o membro que vai fazer esse edital do processo eleitoral, é o membro que a gente vai cobrar sobre esse edital.
Então, ter as pessoas certas com as responsabilidades certas é importante para a gente ter assertividade também de entender, beleza, tá tudo controlado, tá tudo sob controle. Essa pessoa tá fazendo isso, aquela tá fazendo aquilo, e a coisa não fica solta, sabe? Da gente ter que definir quem é que vai fazer cada coisa quando a coisa já tá rodando. Então, é importante esse processo de definição de responsabilidades. E, por fim, para poder fechar de fato, formalizar os métodos de trabalho. Então, beleza. Quando a gente fala do processo eleitoral, por exemplo, ali no processo de formação de lideranças, a gente precisa estar elaborando inicialmente ali, depois que a gente faz todo esse mapeamento, essa definição de tarefas e de responsabilidades, a gente tem que fazer uma documentação de todo aquele processo. Por quê? Porque aquilo vai ficar para gestões futuras. E aí a galera que vier depois da gente vai saber executar assim como a gente executava, vai saber identificar erros e vai saber melhorar em cima daquilo que a gente já fez. E o que é isso, né? Não sei se vocês conhecem as instruções de trabalho, que são os ITs e os POPs, Procedimento Operacional Padrão, mas é importante a gente fazer um documento básico que contenha todas aquelas informações de como que aquele processo funciona. Então, ele indica o passo a passo, as pessoas, os recursos e as responsabilidades para a execução de cada uma daquelas atividades que vocês estão fazendo. Isso vale para todos os processos internos da EJ. E aí, tipo, nesse momento, eu queria muito que vocês olhassem e não se desesperassem, tá? Porque às vezes a gente não vai ter nada. Tipo, caraca, a gente não tem nenhum IT, a gente não tem nenhum POP de nenhum processo da EJ, a gente tem milhares de processos na EJ. O que a gente faz? Prioriza. Hoje, dentro da empresa, qual é a maior dor de vocês dentro desses processos? Então, olhem, por exemplo, para a área de vocês. Quando a gente olha ali para projetos. Projetos, vocês hoje têm dor em, sei lá, execução de projeto. Vocês estão caminhando ali na padronização. Então, beleza. O que está faltando? Vocês têm um POP para execução de cada um dos serviços? Sim? Não? Está completo? Não está completo de acordo com isso? Então, prioriza aquilo que vocês precisam mais. Quando a gente fala, por exemplo, ali do trabalho de comercial. Comercial, às vezes é interessante vocês priorizarem, fazer o processo de vendas. Então, vocês desenharem todo aquele processo, desde a abertura de contato com o cliente, até, por exemplo, a apresentação de proposta e negociação e fechamento do contrato. Então, ter essas padronizações certinhas vai ficar mais fácil de vocês também guiarem o trabalho durante o ano. E aproveitem agora, porque a gente já está em março, né? Mas a gente ainda está em março. Se a gente tivesse, por exemplo, em junho, eu ia virar para vocês e ia falar, galera da Argos, não façam POPs agora, não façam ITs agora, priorizem execução. Mas como a gente ainda está em março, eu diria para vocês priorizarem aqueles processos que vocês precisam padronizar com mais urgência, assim, aquilo que realmente vai fazer diferença para vocês nos resultados ao longo do ano. Então, escolham, assim, as coisas que são prioritárias para vocês fazerem os POPs agora nesse começo e conseguir utilizar. E mais do que tudo, não façam nada que vocês vão fazer por fazer. Façam as coisas que vocês vão usar de fato. Então, tipo assim, se o POP de execução de um projeto, de um serviço base da EJ, vai ser necessário para poder facilitar e vai otimizar também a execução por parte dos membros, pô, é importante de fazer. Mas, por exemplo, é um processo comercial que todo mundo sabe executar e ele é super simples, às vezes não vale a pena fazer todo esse passo a passo para poder estar documentando uma coisa que a EJ toda hoje sabe fazer. Então, prioriza. Assim, é tudo questão de priorização. Olhem para isso. E aí, antes de eu passar, de fato, eu queria saber se está fazendo sentido e se vocês têm alguma dúvida em cima da construção. Porque aí a gente vai entrar daqui a pouquinho olhando em cima de cada uma das maiores dores. E aí eu vou focar em uma dor de cada uma das áreas para a gente poder começar a construção aqui minimamente, assim. Mas por agora, gente, quero que vocês tirem dúvidas. Acho que tá tudo certo. Tudo show. De boa, de boa? Boa. Belezinha, galera. E aí, continuando, trazendo para vocês exemplos de ferramentas, né? Quando a gente fala de construção, mapeamento de processos e de fluxograma, né? Essas ferramentas, elas basicamente são de fluxograma, mas elas têm várias outras formas de vocês fazerem mapeamento de processo que vale a pena explorar. Eu gosto de fluxograma, mas, por exemplo, tem várias outras que às vezes vai se encaixar muito mais na realidade da Argos. E aí, tem essas três, eu coloquei até o link embaixo, que são gratuitas, então super maneiro de vocês buscarem, utilizarem. A primeira delas é o Visage. Eu tenho
muita familiaridade com o Visage, ele funciona muito bem. E ele é uma ferramenta que, assim, tipo, não vai servir só para vocês dentro da Argos. Tipo assim, na faculdade vai servir muito para vocês. Então, se vocês tiverem, por exemplo, matéria, não sei se vocês têm estatística, esse tipo de coisa, mas tem várias matérias que utilizam um fluxograma e o Visage geralmente é utilizado porque ele é uma ferramenta super profissional e usada no mercado. Mas o Visage, tipo, ele tem que ser baixado no computador. E aí, se vocês não quiserem baixar no computador, vocês podem usar o Lucidheart, que também é bem maneiro, ele meio que imita ali o Visage, tem vários processos legaisinhos para vocês usarem como padrão. E também tem o Creately, ele é bem parecido assim também, dá para vocês utilizarem, explorarem bastante, porque além de ser bem divertido assim e bem intuitivo de vocês usarem, fica bonitinho visualmente. Então vocês vão conseguir, por exemplo, talvez tirar prints e construir os pops de vocês em cima desses prints dos mapeamentos de processo. E fica bem legal, sabe? É bem intuitivo. Então, uma pessoa, por exemplo, que lê um Visage, um Lucidheart, um Create, ele sabe exatamente o passo a passo que ela tem que fazer para executar qualquer tipo de tarefa. Show? E vamos passar, né? Pontos importantes agora, depois de tudo isso que eu falei, porque depois a gente vai olhar diretamente para as dores de vocês e para aquilo que faz sentido. Mas de tudo isso que eu falei, esse slide aqui talvez ele seja o mais importante de todos, para poder sintetizar tudo aqui. Para padronizar. Primeira coisa que vocês têm que fazer, né, no processo de padronização desses processos. Mapear, delegar e executar. Então, padronização é isso. Vocês mapeiam, vocês delegam, então definem funções para cada uma das pessoas e vocês fazem. Então, mais do que tudo, não adianta nada a gente padronizar uma coisa que a gente não vai fazer. Show? Documentar, então, gestão de conhecimento para que o trabalho se mantenha. Então, padronizem, mas deixem os documentos bonitinhos dentro do Drive, dentro do Pipefy de vocês, para que a galera do futuro também consiga ter a informação daquilo que vocês fizeram esse ano. E aí, trazendo até uma questão, tipo assim, bem comum em muitas EJs. Às vezes a EJ executa um projeto em um ano, passa 2 anos, a galera fala, caraca, a gente não sabe mais executar esse projeto. A galera do ano passado sabia, mas aí o membro saiu, a gente não sabe mais. Então, guardem os documentos para a galera não perder conhecimento ao longo do tempo. Capacitar. Então, treinem também o time para executar bem os processos. Isso é naquela etapa inicial lá, quando vocês estão em fase trainee e tudo mais. Então, tendo os procedimentos operacionais padrão, é muito mais fácil de você capacitar um time, sabe? Fica muito mais rápido também e gasta muito menos energia até da galera de gestão de pessoas quando está fazendo um processo seletivo. E, por fim, metrificar. Então, depois que vocês padronizarem esses processos, é muito importante que vocês tenham indicadores de alcance de resultados práticos. Então, beleza, show. A gente fez ali uma padronização do processo de contrato. Beleza. Vamos coletar indicadores de o quão mais rápido ficou, por exemplo, a nossa taxa de conversão, a assinatura dos clientes, o nosso crescimento em relação a faturamento mensal. Às vezes, isso é um ponto mínimo que a gente muda, mas de semana em semana que a gente ganha para poder ter um contrato fechado, pô, vai fazer muita diferença lá na frente. Então, tenham esses indicadores de metrificação, sabe, desses processos internos. Isso é até interessante de colocar em planejamento estratégico, aí eu vou conversar até mais direcionado com a galera de presidência e vice-presidência. Mas em relação àquilo que era importante, era isso daqui, tipo, basicamente, é um passo a passozinho da padronização. E aí, trazendo a última reflexão para a gente entrar de fato ali nos processos. A disciplina como a estratégia no café da manhã. Disciplina é muito importante. Então, é aquilo. Não façam processos que vocês não vão fazer, eles no dia a dia. Porque é a disciplina que faz as coisas fluírem e os resultados chegarem. Então, façam as coisas e sigam aquilo lá, entendeu? Não adianta nada a gente fazer um processo e ficar lá bonitinho o documento e a gente não seguir ele. Disciplina é importante nesse caso. Fechou? E aí, finalizamos aqui, show, mas não finalizamos de verdade. Vamos voltar lá, agora a gente vai olhar direcionado para cada um dos processos. Mas antes de tudo, dúvidas, pontos que vocês querem trazer? Alguma coisa que vocês acham importante, time? De buenas? Certo. Belezinha. Então tá, agora eu vou trabalhar assim muito rápido, num sentido mais de mentoria em relação a iniciar os processos assim. Então vou deixar muito vocês trazerem as dores de cada uma dessas dorezinhas que vocês trouxeram. Então vou chamar até a galera de ADM, enfim, para falar hoje como é que funciona a montagem dos contratos. E aí eu posso até, passar, dicas em relação à ferramenta que vocês podem deixar organizadas as coisas dos contratos e o que vocês podem fazer, para padronizar esse processo. Mas antes falem as dores aí. Podem destrinchar bastante.
Show. Bom. Bom. Entendi. Boa. Belezinha, peguei a ideia. Só para eu entender, esse Forms que vocês mandam para o cliente para coletar as informações, ele é no Google Forms, ele é no Pipefy, qual que é o formulário? No Google Forms. Boa, beleza. A galera erra geralmente a formatação, quando coloca tipo, endereço e tal, ou é tudo? Entendi. Entendi. Cara, trazendo para vocês, tá? Às vezes a automatização demais dá problema demais. Então, vou até trazer uma dica aí, tipo, de experiências de EJs até grandes, assim, que mudaram essa parte de automatização, principalmente de pegar as informações do cliente. O que eu diria para vocês fazerem, tá? Geralmente, essa parte inicial do contato do cliente fica com a galera de comercial, certo? Depois que passa para projetos, DMFIN, enfim, certo? Boa. Geralmente, o que é interessante vocês fazerem? Às vezes, o processo inicial de coleta de informação é mais interessante ficar com a pessoa de comercial. Por quê? A partir do momento que a pessoa de comercial já está em contato com o cliente ali, seja no WhatsApp, seja e-mail, seja telefone, consegue pegar as informações de uma maneira muito mais rápida. Não pedir, tipo assim, tem uma listinha padrão ali para a pessoa copiar e colar e falar assim, cliente, eu preciso dessas listinhas de informações. Nome, CEP, Estado Civil, CPF, CNPJ da empresa, enfim, ter isso daí certinho. Por quê? Porque a partir do momento que ele manda e pega com o cliente, ele consegue corrigir na hora alguma coisa que estiver errada. Então não tem aquela burocracia do cliente ter que responder um forms. E até trazendo para vocês uma coisa. Quando o cliente ele tem que responder um forms, ele não tem que responder uma pessoa, ele não tem tanto senso de urgência. Ele fala, um formulário, eu vou responder à noite, quando eu estiver tranquilo. Agora, por exemplo, quando uma pessoa de comercial manda para ele fala, putz, coitado, sei lá, coitado da Vitória. Ela acabou de me mandar aqui, eu vou responder ela agora. Aí manda já a listinha, pô, corrigiu, show, fechou. Então, às vezes é mais interessante fazer assim. Eu digo isso porque na PIQ a gente tenta implementar um sistema de formulário para coletar a informação dos clientes. E a gente metrificou que a nossa taxa de conversão do tempo, né, de ok até a assinatura, aumentou em uma semana, sabe? Depois que a gente passou para formulário. Então não foi um dado tão legal para a gente enquanto PIQ. Tem EJ que é diferente, sabe? Então é muito de vocês avaliarem modelo de negócio a modelo de negócio. Às vezes o de vocês vai ser mais ágil no contato ali, boca a boca, comercial, cliente, para poder pegar essas informações do início. E aí aquilo que você falou, né? Que vocês estão até montando um contrato para cada tipo de serviço. Isso é muito legal. E eu faria ainda mais. Tipo assim, além de ter um contrato padrão para cada tipo de serviço, contendo o objeto certinho, só para fazer algumas alterações básicas, eu posso até mandar modelo para vocês que eu tenho da PIQ, se bem que não vai fazer sentido com um modelo de negócio totalmente diferente. Mas vocês podem pegar esse bench com a X. Eu sei que a X tem esse tipo de contrato certinho. O que vocês podem fazer? Fazer um modelo padrão de contrato para cada tipo de serviço que vocês têm e também fazer modelo, por exemplo, desse mesmo contrato para a pessoa física, para a pessoa jurídica, parcelado à vista. Por quê? Porque aí vai ficar
Chuchu, beleza. Vocês vão ter 4 modelos de contrato? Sim. Vai dar maior trabalheira no começo? Sim. Mas depois vocês só vão pegar e vão editar coisa mínima. Mandar para o cliente, botar no ClickSign e ir. Então é muito aquilo. Vai muito de vocês colocarem na matriz esforço e impacto e ver se faz sentido para vocês agora. Então, por exemplo, às vezes vocês nunca fecham nada à vista. Não faz sentido, então, fazer um contrato em modelo à vista, sabe? Já faz o parcelado ali, pessoa física, pessoa jurídica. Fechou. 3 modelinhos top, bora, let's que let's. Segue o baile. Então, às vezes, fazer isso é maneiro. Tipo, hoje, quantos serviços que vocês têm na carta? Assim, só para eu ter uma margem. Sete serviços. Boa, vão ser 21 modelos de contrato aproximadamente. Às vezes não faz sentido, tá? Tipo, vale a pena vocês padronizarem aqueles que saem mais. Depende, varia. Vocês com certeza têm alguns projetos que saem mais do que outros. Quantos que saem mais, assim? Quantos que são rotineiros de sair? Dois que são mais rotineiros de sair. Boa. Prioriza, então, padronizar esses dois. Padronizando esses dois, depois a galera consegue fazendo com mais calma o restante, sabe? Vão ser 6 modelinhos ali. Aí vai ser tranquilo de vocês fazerem. Então, olhem muito por esse lado. E aí, quando vocês falam também de evitar erro, o que vocês podem fazer? Encaixa na padronização de processos a validação do contrato. Então, por exemplo, terminou, o próximo passo é o quê? Validar. Então, valida o contrato ou com um membro ali de ADM Fim e valida, sei lá, com, não sei, a pessoa de comercial que vendeu para ver se aquilo tá tudo certinho de acordo com o que o cliente pediu. Então, coloca esse processo de validação, segue o baile, entendeu? Às vezes faz mais sentido, tipo, eu sou do time menos é mais, sabe? Então, às vezes, tipo assim, o básico, a gente fazer o arroz com feijão de boa, gera mais resultado do que a gente fazer muitas automatizações, sabe? Então, eu olharia muito por esse lado. Mas sempre tem esses processos, por exemplo, o cliente, ele faz um forms e já gera um documento, só que é muito aquilo, tipo assim, o cliente às vezes erra uma informação ou outra e já era. Aí já vai gerar um documento automático, às vezes não é tão assertivo. Mas fez sentido, galera, em relação aos contratos? Belezinha. Galera de projetos. Quando a gente fala da padronização, né, para execução dos projetos, hoje, o que vocês usam para poder gerenciar os projetos que vocês vendem e problemas também, destrinchem os probleminhas que vocês estão tendo. Tem alguém de projeto, gente? Eu não tenho. Tô aqui, gente. Hoje, Ana, você pode, por favor, repetir? Que pra mim deu uma travada legal aqui. hoje, o que vocês usam para poder gerenciar os projetos que vocês vendem e quais são os principais problemas que vocês estão tendo também durante essa execução, quando a gente fala de padronização? Então, eu acho que hoje em dia a parte de padronização, a maior dor que eu vejo é mais de controle mesmo, não de fato mais a padronização dos processos, por exemplo, de projeto externo, mas mais controle de pequenas atividades mais cotidianas do núcleo. Eu acho que seria legal agir sobre isso. Eu tenho, assim, para mim, eu gosto de mapeamento, gosto de tentar automatizar as coisas, mas eu tento tomar muito cuidado com quando se vira demais, então eu acho que é uma coisa que sempre tem que ficar muito no farol de projetos, porque dá para passar do ponto muito facilmente. Então, eu acho que isso, mas além disso, acho que a maior dor é que a gente recentemente estruturou um novo serviço, e para mim é uma demanda bem clara de ter algum documento mais enxuto, porque tem todo o documento da estruturação, então de como é que você tem que fazer o serviço em detalhes, mas eu sinto que algo mais visual, mais rápido, mais resumido, vai fazer diferença, principalmente porque vai chegar muita gente nova. Então, para esse pessoal não precisar ficar lendo um docs absurdo de grande e mesmo assim não ser tão claro para conseguir entender a ideia de serviço. Então, de repente, começar com um manual muito pequenininho ou mesmo um fluxograma para o pessoal sentir segurança de como é que funciona aquele processo. Eu acho que essas seriam as duas frentes que eu acredito que a gente poderia crescer mais. E em relação à ferramenta, eu ainda não acho que a gente tem uma cultura de ferramenta bem estabelecida, o que eu acho que não é tão bom. Acho que o Pipefy foi aquela situação, tinha gente que tinha conhecimento, por exemplo, eu, todo o núcleo de projetos, eu sou a mais antiga.
Então, e eu fui de comercial primeiro, então eu tive um contato com o Pipefy diferente das outras meninas. Então, eu sinto que elas não têm tanta familiaridade com a plataforma, então ela não vira uma plataforma útil. E também não é utilizada alguma outra que consiga fazer um papel de facilitadora. Então, eu acho que, de repente, um estudo de como que a gente poderia usar uma plataforma para facilitar os processos do núcleo seria bom, mas ainda não sei nem dizer qual seria essa plataforma e onde ela iria ajudar. Entendi, peguei. Ó, pode falar, Maria. Eu sou de projetos também. Só para complementar o que a Renata falou sobre a parte de padronização assim dos projetos externos, eu acho que uma coisa que a gente tem dificuldade é porque assim, os projetos externos, eles envolvem muito escrita, né, e organização. E esses são dois aspectos que são muito pessoais. Então, cada pessoa vai escrever do seu jeito e vai se organizar do seu jeito. Então, eu acho que o que a gente tem mais dificuldade, talvez, seria entender até que ponto essa, assim, originalidade e essas diferenças de cada pessoa são proveitosas e até que ponto isso deixa a gente confuso, entendeu? Principalmente, eu acho que, por exemplo, uma coisa que, como a Regia tinha falado antes, a gente já caminhou bastante, já melhorou muito. Mas quando a gente entrou, eu falo a gente porque, tirando a Renata, todo mundo no núcleo de projetos entrou no ano passado. Tipo, no meio do ano passado, mais ou menos, assim. E aí, quando a gente entrou, uma coisa que eu senti bastante foi assim, a gente fez o primeiro projeto e aí a gente tinha uma coordenadora, que era uma pessoa de projetos antiga, e aí quando a gente passava desse projeto, seguindo assim um método de organização de uma pessoa, para quando a gente ia coordenar, eu acho que a gente via bastante essa diferença, entendeu? E aí eu acho que isso que a gente ainda tem um pouco de dificuldade de entender até que ponto essa questão de cada um fazer do seu jeito é proveitoso e até que ponto a gente pode tentar padronizar. Eu acho que essa é a questão de padronização. E sobre as ferramentas, eu acho que também bate muito nisso, porque mexe com organização. Como eu disse, organização, cada pessoa tem o seu método, né? Então, acho que a gente também não conseguiu muito entender uma ferramenta que servisse para todo mundo. O que eu vejo a gente mais fazendo agora nos projetos que eu faço é organização, assim, por escrito num Google Docs, por exemplo, sabe? A gente pega e bota, o que a gente tem que fazer essa semana? São esses tópicos. E aí bota o nomezinho da pessoa e o prazo que tem que ser feito. Mas, assim, o Pipefy, por exemplo, eu em projetos usei muito pouco, tipo, consegui aproveitar muito pouco, sabe? Sim. Então, é isso. Entendi, família. Tá. Vou trazer alguns pontos e eu vou ir muito contra os meus princípios de pessoa que ama o Pipefy, tá? Mas é pelo bem de vocês. Vamos lá. Existem formas da gente organizar sem ser Pipefy, sem ser Trello. E aí, o que eu vou propor para vocês fazerem, tá? Enquanto empresa. Depois vocês vão falar pro Fred se funcionou, se não funcionou, tá? Mas vocês vão fazer um período de teste dentro de projetos. Vou propor isso para vocês. Ao invés de vocês se organizarem por Pipefy, ao invés de vocês se organizarem por Google Docs, que fica muito difícil visualização, principalmente, eu vou propor que vocês façam planilhas de gerenciamento dos projetos de vocês. Em que sentido? Geralmente, quando vocês fecham um projeto, ele tem um prazo para ser concluído. O que eu vou muito pedir para vocês fazerem? De acordo com os procedimentos que vocês têm de execução de cada um dos projetos, dividirem fases de pequenos entregáveis nele e dividirem isso em semanas, ou em dias, ou em, sei lá, da maneira que vocês se organizam. Eu gosto da organização por semana, então tem entregas semanais, é bem interessante assim. Organizem isso por planilha e vão destrinchando tarefas em planilha. Por quê? Planilha fica mais visual de vocês olharem, abre e deixa uma abertura muito maior de vocês fazerem edições, então vocês colorirem quadrinhos, enfim. É bem interessante vocês olharem, tipo, não é um Pipefy. Às vezes uma planilha a gente abre muito mais rápido do que um Pipe, por exemplo. Então, testem organização por planilha. Eu vou até procurar alguns modelos de planilha de gerenciamento de projetos que eu tenho
Eu tenho que dar uma caçada aqui no meu computador para eu poder mandar para vocês. Aí eu mando pro Fred, eu vou ter que anotar em algum lugar. Fred, me manda uma mensagem agora falando assim, a planilha de iniciamento, né? Que aí na hora que eu sair daqui eu vou procurar. Mas o que eu vou falar para vocês fazerem? Troquem um pouco o gerenciamento por planilha, porque às vezes as coisas vão ficar mais fáceis para vocês nesse sentido, né? E como vocês falaram, tipo, beleza, às vezes cada pessoa tem um jeito de escrita, tem um jeito de escrever as coisas e tudo mais, até que ponto ser positivo, até que ponto dá pra gente padronizar, pra gente, enfim, até ser mais ágil em relação à execução dos projetos. Eu estou estudando agora os projetos de relações internacionais por conta do meu trabalho com a Expand. Então, não sei 100% ainda o que vocês fazem, quais são os entregáveis e tudo mais. Mas eu sei que gera muito em cima de documentação de coisas, né? Tipo, vocês fazem documentos de entrega dessa consultoria para o cliente. Família, vou falar um segredo para vocês. O cliente não vai saber se aquilo que vocês entregaram para o cliente do ano retrasado tá igual o dele. Se servir para ele, pô, suave, o que vocês podem fazer? Uma base padrão de um relatório, de um entregável de cada um dos projetos de vocês. Tipo, sei lá, Fabi, cita um projeto que vocês fazem. Um projeto maneiro, assim. Dupla nacionalidade alemã. Dupla nacionalidade alemã. Maneiro demais, pô. Olha só que coisa fina. Queria eu ter uma dupla nacionalidade alemã para poder fazer com vocês. Beleza. Esse projeto, ele deve ter um relatório, um entregável, um documento que vocês passam para o cliente. Fechou. Vai ter nuances em relação a cliente, porque cada cliente é um cliente, ele é uma pessoa diferente, etc. Mas com certeza tem uma base ali da escrita desse documento que pode ser igual. Gente, copia e cola, faz um documento, tipo, a dupla nacionalidade alemã modelo. Coloca em vermelho aquilo que é editável, então, tipo, o nome do cliente, sei lá, se tem a data de nascimento, se tem algum histórico familiar, alguma coisinha que vocês tenham que escrever. Vocês vão escrever muito menos e vai ser muito mais rápido. Então, dá para fazer isso para todos os projetos de vocês, sabe? Então, ó. Boa. Aí, ó, vocês já têm uma base. É legal, tipo assim, o quanto mais base vocês tiverem, mais rápido vocês conseguem executar. Porque, tipo assim, eu não sei quanto tempo que demora para vocês executarem esse tipo de projeto. Vai muito. Eu tava conversando com a Renata acho que foi essa semana ainda, que a gente estava eu queria tentar implementar esses formatos de documento já pré-prontos no Isso Google. É maneiro. No Google dá para fazer isso, mas eu só não sei como faz. Mas eu vou fuçar direitinho e já vou deixar, porque tem aqueles modelos do Google, né? E tem os modelos do Drive que você está usando, quando ele é ligado com alguma empresa. Entendi. Geralmente, assim, por curiosidade, quantas páginas que dá um documento desse? Depende muito, mas já teve de, enfim, mais ou menos 16, já teve de 30 e pouco. Então, depende de qual é a complexidade do caso. Mas eu acho que faz sentido do que você falou, porque acaba que instintivamente isso já acontece. Porque tem processos como, tipo, dupla nacionalidade alemã. Não adianta a gente ficar querendo arranjar moda. É um processo burocrático que vai ter uma personalização para o caso da pessoa que a gente está atendendo. Então, a gente tem uma boa parte daquele processo que a gente vai copiar e a gente vai personalizar de acordo com o que está acontecendo com esse cliente. Então, instintivamente, a gente já tem esse aproveitamento de outros projetos para poder fazer um projeto desse tipo de serviço. Só que eu acho que faz muito mais sentido e é muito mais rápido ter esse modelo e justamente indicando quais são os pontos em que dá para ser editável e personalizável para poder tipo, se juntar isso com a questão que a Fabi falou. Então, tipo, eu acho que diminui muito o tempo de execução de um projeto, porque, querendo ou não, se nada der de surpresa ali, é um projeto que dá para ser feito bem rapidinho. Então, eu acabei de olhar e é mais fácil do que a gente pensava para poder deixar o modelo lá da empresa. Aí depois, a gente pode fazer um pontinho que a gente só pega aqueles modelos base que você tinha feito, a gente coloca lá. Perfeito, a gente já usa isso aí. Que aí já fica certinho. Boa. Cara, é isso. Tipo assim, é uma coisa, beleza, tá? Vou trazer pra vocês. A gente tá aqui fazendo um projeto pra se desenvolver. Mas o quanto mais rápido a gente é enquanto profissional pra executar um projeto e entregar antes pro cliente, melhor, sabe? A gente sabe aquilo ali. Maneiro demais. Mas se a gente consegue fazer o projeto rápido pro cliente, aproveitar aquilo que a gente fez em projetos anteriores, maneiro demais, sabe? A gente otimiza. Então, isso é maneiro. Eu gosto disso. E aí, não só para dupla nacionalidade alemã.
outros projetos que vocês fizerem também. Tipo assim, não sei se vocês têm aqueles projetos de consultoria de exportação, não sei das quantas, que nem a galera da Expand. Tô trabalhando com a Expand, agora eu tô Esse manjando. a gente estruturou, a gente já tá rodando os primeiros projetos com o cliente agora. Aí, ó, comércio, como é que é o nome? Comércio exteriores, sei lá. Isso, comércio exterior. Gente, isso daí eu acho maneiro demais. Padroniza isso. Eu sei como faz? Não sei. Mas deve ter alguma coisa que dá para vocês copiarem e colarem em vários projetos. E é isso, tá tudo bem, sabe? Empresa sênior faz isso. Não é porque vocês são uma empresa júnior que vocês vão escrever projeto por projeto do cliente, padronizado, especial só para ele. Então, quanto mais assim vocês conseguirem utilizar da gestão de conhecimento de vocês, melhor. Sabe? Dá para fidelizar cliente porque vocês entregam rápido. Então, isso é bem maneiro, sabe? Em relação a projetos, eu acho que é muito isso. Mas, assim, diria para vocês, primeiro de tudo, trocar a organização e a gestão por planilhas e fazerem um sistema, usarem alguma metodologia, e entra no processo de ferramentas, né? Usarem alguma metodologia ágil para vocês gerenciarem essas entregas. E aí, quando a gente fala de projetos, né, trazendo a minha experiência enquanto PIQ, modelo de negócio totalmente diferente do de vocês, mas que às vezes as coisas podem se ajudar. Como que a gente fazia na PIQ, quando eu era de projetos? Hoje eu não sei como é que eles fazem. Mas o que a gente fazia? Eu fui de projetos, gente, eu amo projetos, tá? Quando eu era de projetos, a gente tinha a nossa reunião semanal, e aí na nossa reunião semanal a gente fazia um daily. O daily, nosso daily scrum ali semanal, de falar o que a gente tinha entregado na última semana em relação àquele projeto, o que a gente ia fazer na semana em relação àquele projeto, em quanto tempo que a gente conseguia cumprir antes do prazo proposto para o cliente. Então, dentro de projetos, a gente tinha um gamification. Então, quem fazia o projeto mais rápido também ganhava um mimo dentro da guilda ali de projetos. Fazia sentido pra gente, fazia muito sentido pra gente, sabe? Às vezes faz sentido pra vocês, às vezes não faz sentido pra vocês. Mas dentro da PIQ a gente tinha muito padronizado. Então, semana 1 era, por exemplo, diagnóstico. Semana 2 era o entregável 1 para o cliente e o relatório parcial. Semana 3 era o relatório completo para o cliente, mais a análise que ele tinha pedido. Semana 4 era a entrega total do projeto. Era tipo isso, sabe? A gente tinha exatamente o que a gente tinha que entregar para o cliente semana a semana. E aquilo lá era muito tranquilo, virava rotina, sabe? A gente se atualizava nas reuniões semanais de projetos normal e a gente tinha exatamente a padronização ali de semana a semana. A gente se organizava pelo Pipefy, então por isso eu sou super fã do Pipefy desde que eu sou da EJ, mas hoje, quando a gente olha para Rio Júnior, eu não vou ficar falando, ai, não, tem que ser o Pipefy, galera, usem o Pipefy. Não, dá para fazer por planilha, dá para fazer por documento, o documento eu acho mais difícil de visualizar, mas testem por planilha. Vou mandar uns modelinhos para vocês, vocês podem adaptar para a realidade dos projetos da Argos. Fechou? Galera de projetos, tem algum ponto que eu não contemplei? Você tinha muito ponto, mas eu não sei se eu passei por todos. Faz sentido? Foi ótimo, foi tranquilo. Eu vou mandar a gente está começando essa questão de entrega parcial, porque eu acho que é muito legal, mas eu não sentia que antes os serviços que a gente fazia, eles eram possíveis da gente fazer isso, porque ficava uma coisa que você não tinha nem como separar direito o que você teria como entrega parcial. Mas agora com esses serviços de Comex, que é o comércio exterior, dá muito para fazer isso. Sim. Então, eu até falei com a diretora atual da gente começar a implementar isso, porque traz agilidade, traz satisfação para o cliente, traz até mesmo da gente conseguir alinhar se está caminhando direito ou se tem que fazer algum tipo de lapidação no projeto. Então, eu acho que faz todo sentido. Total. Eu acho super difícil, mas eu acho maneiro demais, gente. Esse tipo de projeto, sim. Eu acho um modelo de negócio muito, muito chique. Eu me sinto super chique falando com vocês com a Expand, porque é um modelo de negócio super diferenciado. Boa, belezinha. Então, projetos foi, vou mandar a planilha para vocês. Fred, você me lembrou, né, Fred? Mandei lá. Mandou lá, então fechou. Obrigada, Fred. É isso, não vou esquecer, família. Tá, agora vamos olhar para o meu time de comercial, galerinha. Esqueletos, vamos lá. Galera, quando a gente fala do processo de vendas de vocês, hoje, onde que vocês acompanham o funil? É uma pergunta só, tá? Já de início, assim. A gente acompanha pelo Pipefy mesmo. Boa. Todo esse processo. Quais são as etapas que vocês têm no funil? Então, agora nesse processo de cogestão que a gente estava mudando, eu e o João, em relação a isso, que tinha umas etapas que assim, a gente não estava utilizando e a gente foi excluindo isso, né? Então, o lead chega do e-mail, o card dele tá lá, ele designa. Então, tem cada etapa específica para cada projeto. Por exemplo, o DN.
Aí o cliente chega, primeiro contato, e depois a gente passa para o diagnóstico. Aí o diagnóstico tem várias perguntas que a gente tem que preencher. Depois do diagnóstico, a gente passa. Então, assim, todas as etapas a gente vai mesmo pelo Pipefy. Então, a nossa visualização maior é pelo Pipefy. Boa. Belezinha. Uma pergunta. Vocês têm pitch de venda de cada um dos serviços, tipo, padronizado, um documentozinho do pitch, ou não tem? Não tem. Ah, Você fala como assim? tipo assim, ó. Por exemplo, me liga aí, finge que eu sou um cliente. Tá. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bem? Vitória, né? Isso, eu sou consultora da Argos. Ai, tudo bem, Vitória. Tava esperando sua ligação sobre o projeto de dupla nacionalidade alemã, né? Eu queria conversar um pouquinho. Como que funciona? Eu queria entender o que vocês fazem. Ai, claro. Então, nós somos uma empresa de consultoria. Nós fazemos relações internacionais na UF, fica aqui em Niterói. Não sei se você conhece. Conheço. Ai, que legal, que bom, então. É bom que você já está por dentro aí do nosso processo. Então, vou te explicar um pouquinho como funciona, tá ok? Ok, pode explicar. Então, o nosso projeto de dupla nacionalidade, ele tem a duração de... Ai, desculpa os barulhos. Tranquilo. A gente tem a duração de 1 mês para esse processo de dupla nacionalidade. E nós somos consultoria. Então, assim, nós vamos te entregar um projeto totalmente completo e personalizado para o seu caso, te dando passo a passo o que você deve fazer, aonde você deve ir, quais documentos você deve ter para você conseguir tirar essa dupla nacionalidade. Nós não vamos tirar essa dupla nacionalidade para você. O que nós vamos fazer é dar um apoio e fazer esse projeto personalizado para o seu caso. Entendeu? Entendi, perfeito. Ó, isso é o pitch, Vitória. Desenrolou bem pra caramba. Você não leu em nenhum lugar. Mas o que é o lance? Qual que é o lance? Você desenrolou bem. Às vezes uma pessoa que vai entrar na Argos hoje não vai saber desenrolar. Então, se ela atender um cliente, ela vai ficar tipo, e agora? Já era. Ferrou. É o meu fim. Acabou. O que é o pitch? O pitch é vocês terem exatamente isso que você falou escrito. Um scriptzinho. Um script, Sim. tipo assim, padronizado aquilo que vocês vão falar na hora que o cliente estiver falando com vocês. Então, pontos principais, e aí dentro desse scriptzinho do pitch, vocês têm que ter toda a estratégia de negociação já em jogo. Então, palavras que vocês têm que usar, palavras que vocês não podem usar. Tudo isso, sabe? É importante para o time de comercial ter isso quando a gente fala de estratégia, tanto de negociação, de projetos que chegam por passiva, quanto por ativa. Então, é essencial que vocês tenham isso padronizado também. Por quê? Porque aí a ligação, o primeiro contato, o pitch, ele tem que passar pelo processo comercial ali na etapa do começo, sabe? Então, é basicamente isso, sabe? É basicamente isso. Não tem tanto segredo. Muito importante que vocês terem. Esse processo a gente tem escrito, o script até. A boa. gente já deu até para os trainees, já que a gente está no processo agora. Mas é isso que você falou, que eu, assim, de 1 ano já em negociação, sinto falta, sabe? De utilizar palavras a nosso favor, palavras-chave, técnicas mesmo, focadas nisso. Não uma coisa assim, solta, sabe? Sim. Alguém falou assim, acho que foi a Carol que falou, sabe? A gente tem, mas assim, fica com Deus. A gente não sabe muito bem o foco daquilo. Sim, entendi. Cara, construir um processo comercial e usar as estratégias de negociação no pitch é essencial, sabe? Então, tipo assim, construir um pitchzinho, sabe essa parte que você falou explicando o projeto? Esse daí tem que ser perfeito. Então, vocês têm que ter isso daí escrito e perfeito, sabe? Esse é o pitch. É exatamente esse pedaço da conversa inicial. Então, tendo isso, você ganha um cliente aí, entendeu? Então, que palavra que eu uso para ganhar ele? Qual que vai ser o meu gatilho? Qual que vai ser, tipo assim, o auge ali da minha fala que o cliente vai falar, é isso que eu preciso, vou contratar a Argos agora. Então, esse é o ponto, sabe? Ter isso dentro do processo é essencial. E aí vocês até falaram, né, que acompanham tudo pelo Pipefy. Eu acho super legal acompanhar o processo de vendas por Pipefy. Se funciona para vocês, está funcionando direitinho, eu recomendo que continue o acompanhamento do Pipefy, tá? Porque ele é super ágil, assim, e a gestão de conhecimento fica maneira também de você arrastar os cardzinhos por etapa e tudo mais. Mas uma coisa que eu ia muito pedir para vocês organizarem, talvez seja mais interessante vocês organizarem esses indicadores, aí entra mais presidência e vice-presidência, tá? Coletar esses indicadores e marcar esses indicadores em uma planilha.
E, por exemplo, quantos leads que chegam por mês na Argos, quantos que passam para a etapa de primeiro contato, quantos que passam para a etapa de proposta, quantos que passam para cada uma das etapas. E vocês mapearem exatamente, às vezes, onde que está a dor de vocês no time de comercial, onde que está a dor de vocês em negociação. Por quê? Às vezes a gente fala, caraca, a gente não consegue converter, a gente não vende nada, meu Deus, a coisa já era. Mas aí, às vezes, vocês vão ver, cadê o problema? A gente não sabe em que etapa do funil está o problema. Trazendo da PIQ. A gente passa um ano inteiro batendo a cabeça no chão, não sabendo onde é que estava o nosso problema de conversão, até a gente começar a coletar indicadores. E a gente via que o nosso problema era de conversão. Não, por exemplo, do primeiro contato para a proposta. O nosso problema de conversão era proposta-contrato. Por que era proposta-contrato? A gente demorava muito para enviar uma proposta, a gente demorava muito para marcar uma reunião. E aí a gente conseguiu identificar exatamente onde a gente estava errando. E aí, galera, esse ano já não está errando mais do que a gente errou no ano passado. Então, ter esses indicadores guardados é importante para o futuro de vocês também. Vocês terem um histórico de como que funciona o funil da Argos. Às vezes vocês não sabem como ele funciona historicamente. Então, é importante guardar esses dados muito para vocês acompanharem essa estratégia e esse processo comercial. Então, às vezes, isso aí entra mais presidência, vice-presidência que olha para a PE, né? Mas vocês terem essa coleta de indicadores para passar para a galera colocar no planejamento estratégico é interessante, sabe? Então, eu olharia muito por esse sentido, assim. E aí, formalizar, né, esses processos iniciais. Então, tipo assim, a negociação, o pitch de cativação do cliente. Então, aquilo que vocês vão falar, ter escrito e ter documentadozinho para vocês pegarem fácil em algum lugar do Pipefy, ou pegarem fácil em algum lugar do Drive, ou do próprio grupo de vocês, enfim, que vocês usam. Então, tudo isso ajuda, sabe? E assim, de comercial não tem tanto segredo, sabe? Tipo assim, o processo é muito claro, assim, de comercial. É só vocês adaptarem e melhorarem esses pontinhos durante a jornada. Show? Tranquilo, Rê. Ótimo, ótimo, Ana, obrigada. São pontos, assim, importantes que às vezes a gente passa super despercebido, não presta atenção. Tipo, ver o problema agora. Agora que você falou, me ligou muito, sabe? Ver aonde exatamente está o problema no funil. Sim. Cara, isso não é fácil de identificar, tá? Trazendo, tipo, uma realidade muito grande. Não é tipo assim, caraca, eu sei exatamente que o nosso problema está do primeiro contato para a proposta. Não é assim, sabe? É muito difícil da gente perceber. Com números fica mais fácil da gente entender onde é que tá ficando a galera. Então, é maneiro, tipo, coletar esses dados assim. Mas aí também, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a montar esse processo, galera, de qualquer uma das áreas, tá? Podem me chamar, tipo, o Fred pode passar meu contato também, se precisarem de ajuda até de estrutura, de passo a passo numa planilha ou no Pipefy, vocês podem me chamar. Para passar e a gente não ficar aqui a tarde toda, vamos indo para marketing, galera. Queria muito entender, tipo assim, essa questão da gestão de conhecimento, né? Vocês acham que o problema de vocês maior, assim, quando a gente fala de gestão de ads e gestão de marketing, é mais, tipo, gestão de conhecimento para gestões futuras? Então, guardar aquilo documental que vocês fizeram ou é em outros pontos também? Não sei se tem alguém de marketing. Deixa eu ver. Eu acho que agora não tem mais, não. Qual que era a pergunta? Se os problemas de marketing, tipo assim, porque foi citado o Google Ads, né? E também passagem de conhecimento. Então, a gestão de conhecimento às vezes fica concentrada em pouquíssimas pessoas. E se tem algum ponto além desses? Olha, até onde eu saiba, pelo que eu acompanho lá do grupo das meninas, seria mais isso, talvez. Acho que o básico de marketing, que é a questão de sempre ter assunto novo para post, né? Sim. Mas aí isso eu acredito também que seja um problema geral, não só nosso. Entendi. Cara, muito que vocês podem fazer é, tipo assim, ter um cronograma muito organizado. Muito provavelmente vocês têm cronograma de postagens. Não sei se vocês organizam isso no Pipefy, mas às vezes é interessante, tipo assim, dentro do Pipefy, vocês terem um processo padronizado de, tipo assim, beleza, essa semana, quem é que vai pensar no post e quem é que vai executar o post? E aí vocês dividirem isso pelo time de marketing, sabe? Porque aí vai ter uma pessoa que claramente vai estar procurando um assunto novo, vai ter a pessoa da execução, e vocês podem ir alternando isso semana a semana. Porque como é um processo contínuo e sempre acaba tendo post no Instagram, LinkedIn, esse tipo de coisa, é uma coisa que vocês têm que estar fomentando e construindo constantemente. Às vezes um ponto legal de marcar esses checkpoints, assim, de vocês organizarem e decidirem semana a semana, é na própria reunião semanal, só de vocês validarem, beleza, essa semana
sei lá, finge que a Carol é de marketing. Essa semana é a Carol que vai estar procurando o assunto novo da semana que vem. E é a Laís que vai estar fazendo o post dessa semana. Fechou? Fechou. Tá tranquilo? Tranquilo? Beleza. Segue o baile. Quando a gente fala de Google Ads e gestão de conhecimento também, é muito importante, tipo assim, vocês terem um processo padronizado. Então, eu indicaria vocês fazerem um POP, principalmente de processos de como mexer nesses anúncios, né, que são em marketing pago. Às vezes, eu não sei se vocês usam, tipo, outro além do Ads, assim, mas não é tão intuitivo. Então, vocês deixarem isso documentado é interessante se ainda não tiver. E aí, se vocês até precisarem de ajuda, eu tenho algumas EJs para indicar para vocês fazerem bench, eu diria, bastante sobre export, assim, e sobre a própria Expand, que vocês até têm mais contato, dá para pegar algumas ideias com eles em relação à estratégia, por exemplo, de marketing, que é mais o inbound, etc. Mas de marketing, assim, não tem tanto segredo. A galera até passou que, tipo, sendo o problema maior de gestão de conhecimento, mais tranquilo da gente poder consertar, porque é mais processos mesmo, não é tão, tipo, coisas externas assim. Gente, eu vou passar alguns direcionamentos rápidos agora, tipo, para não ocupar todo o tempo de vocês, em relação à gestão de pessoas e em relação também à área da presidência, tá? Gestão de pessoas, quando a gente fala de PCO, cara, é muito interessante a gente coletar dados, mas é aquilo que vocês falaram, não adianta nada a gente coletar dados e não saber o que fazer com eles, sabe? Então, coletando esses dados, dá para vocês traçarem uma jornada. Por exemplo, qual que é a jornada do time de vocês dentro da Argos? O time tem uma jornada, então gestão de pessoas, como que está olhando para o desempenho, para o desenvolvimento e para a gestão de carreira dos membros de vocês. Tudo isso dá para vocês organizarem conforme os resultados da PCO. Então, por exemplo, se a galera da PCO está citando sobre problema de gestão de tempo dentro da EJ, está citando sobre problema de, sei lá, organização interna em relação aos processos, está citando problema de falta de conhecimento em relação aos projetos que vocês executam, enfim, uma série de problemas. Priorizem aqueles que aparecem mais. Gestão de tempo, tá aparecendo todas as vezes, todo mundo tá falando de gestão de tempo. Pô, coloca durante a jornada do time uma capacitação de gestão de tempo. Depois, o que aparece mais? É problemas em relação a processos internos da EJ. Coloca uma capacitação sobre isso para a galera fazer, capacitação sobre os serviços que a galera tem que executar. Então, vão padronizando e priorizando essas coisas e coloquem num calendário. Todas essas análises de dados, assim, tipo, vocês rodando a PCO de tempos em tempos, trimestralmente, dá para vocês organizarem e mudarem a jornada de acordo com as necessidades do time. Então, se vocês também não têm uma jornada, por exemplo, do time de vocês, é interessante que vocês montem e construam. Pô, aí o Júnior pode dar capacitação para vocês quando vocês quiserem. Outras EJs dão capacitação também. Então, é super tranquilo de vocês conseguirem sanar os gaps de vocês com a própria rede, sabe? É bem maneiro, tipo, ter essa organização e, basicamente, direcionamentos, planos de ação em relação ao PCO é isso. Não tem muito segredo. Tipo, é o arroz com feijão que às vezes sana o problema de vocês. Quando a gente fala de formação de lideranças, se vocês até quiserem trocar uma ideia depois comigo, super à disposição, tá? Podem me chamar pra gente conversar e trocar essas figurinhas. Mas formação de liderança tem que ser um processo inicial ou processo eleitoral. Então tem que ser um pré ali. O que é a jornada de formação de lideranças? Vocês podem fazer momentos de roda de conversa dentro da EJ, então coisas super simples. Rodadas de capacitação, trazer pós-júnior da Argos para poder conversar com a galera que pensa em diretoria, que pensa em cargos de liderança, e depois organizar o processo eleitoral. Processo eleitoral é tipo processo seletivo. Vocês têm o padrão, vocês têm organizado. Geralmente é o que a galera tem. Mas o pré também é importante. Então, beleza. A gente tem a galera querendo fazer um processo eleitoral, mas o como a gente capacitou aquela galera para fazer um bom processo eleitoral? Aí vem o pré, que é a formação de lideranças. Me chamem depois, a gente troca essa ideia, a gente troca essas figurinhas. Galera da presidência, vamos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, acompanhamento de indicadores e principalmente a parte de cogestão. Cogestão, eu quero que vocês peguem o modelo de fase trainee de vocês e só adaptem para aquilo que é uma diretoria. É uma fase trainee da diretoria, tá? Isso daí, quando me falaram, eu falei, caraca, que loucura. Mas é mesmo, é a realidade. Tipo, beleza. Às vezes a galera que é trainee vai ver uma coisinha assim, e às vezes a galera da diretoria vai ver a mesma coisa, só que com um olhar um pouquinho mais aprofundado. E é isso, não tem segredo. Façam uma jornada. Se a cogestão de vocês, por exemplo, dura um mês, faz uma jornada de capacitações semanais de reuniões com essa galera que está entrando, sabe, na diretoria. Então, por exemplo, semana 1, a gente vai falar sobre gestão de time, que é super importante, saber gerir um time. Semana 2, a gente vai falar sobre, beleza, problema que pode dar na EJ, e cai, aí um dia o filho chora, a mãe não vê. Passa tudo pra galera, faz uma jornada semanal, assim, mesmo esquema fase trainee, não tem segredo. Eu tenho até uns modelinhos aqui, eu tenho que procurar, se eu achar eu mando para vocês, eu passo pro Fred, ele passa para vocês, mas é bem tranquilo em relação à cogestão. Planejamento estratégico, eu sou fã do OKR.
Se vocês têm um OKR bem feito, tranquilinho. Só o objetivo e os resultados esperados ali. Show, de boa. O que vocês podem fazer, por exemplo, que padroniza também o processo, que ajuda vocês também a otimizarem o tempo de vocês enquanto diretoria, enquanto presidência e vice-presidência, é construir essa imersão de time. Então, por exemplo, na Rio Júnior, o Fred pode até falar para vocês, a gente constrói em conjunto. A diretoria, a gente não faz nada sozinho, sabe? É o time que faz. O time monta junto com a gente. A gente tá ali enquanto time, todo mundo tem voz peso 1, e a gente vai montando e vai construindo junto. Aquilo lá é o nosso planejamento do ano. Ações e etc. Então é bem tranquilo também em relação a isso, sabe? Se vocês até quiserem depois uma capacitação sobre o CAE, muito provavelmente o Carelli vai trazer sobre planejamento estratégico, esse tipo de coisa. Mas é bem tranquilo. E aí, galera, tipo, sobre isso era o que eu tinha para trazer para vocês. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Mas antes de fechar, queria saber se vocês têm algum ponto para acrescentar, alguma dúvida extra também. Para de compartilhar a tela. Eu acho que a gente conseguiu contemplar todos os núcleos certinho. Deu bom? Deu bom? Sim. Vou fazer o download aqui em PDF do PPT e vou mandar pro Fred. E eu vou pegar a planilha também.